Pessoal, tudo bem? Meu nome é Joaquim, do canal Análise Técnica, também do grupo do Telegram Análise Técnica. Durante esses últimos dias eu tenho feito algumas análises no gráfico da Coty e encontrei algumas informações interessantes no gráfico semanal e no diário. No diário, mais informações sobre o OBV, tivemos uma divergência sobre essa última queda, e também no semanal temos o mastro bandeira muito interessante para quem está comprado na moeda e gostaria de manter ela por médio e longo prazo. Vou mostrar para vocês agora. Pessoal, começando pelo gráfico aqui, vamos começar pelo gráfico semanal. Temos no semanal aqui da Coty, literalmente um mastro bandeira muito bem definido. Aqui a gente consegue ver o mastro aqui começando pela faixa de preço de 8 centavos, foi até 70 centavos, 69 centavos. Iniciou uma queda, essa queda continua presa dentro da bandeira. A gente consegue ver que durante esse período de queda que foi avisado, né? Ou seja, o estocástico conseguiu perceber uma divergência de topo aqui, ou seja, o topo subiu, ou seja, topos mais altos no preço, enquanto no estocástico a gente tem uma queda aqui no preço, corrigindo, no indicador. Logo depois iniciou o movimento de queda, esse movimento está preso dentro da bandeira, o estocástico está aqui praticamente na região de sobrevendido desde novembro do ano passado. No momento está em 10 pontos. Lembrando, para quem não conhece muito bem o indicador, se ele cruza a região de 20 pontos aqui para o estocástico, é uma região de compra. Isso aqui avisa que o preço pode reagir. E olhando aqui para o gráfico diário, a gente vê o movimento mais definido, tocando e voltando a testar tanto a LTA, depois testa a LTB, volta, não confirma rompimento. Vocês podem perceber que aqui rompe, no dia seguinte não confirma, volta a trabalhar dentro do canal. Passando para outra tela aqui, eu vejo RVI nas regiões de baixo, porém não tocou abaixo de 30 pontos, então, ou seja, não é um indicador, não tem um sinal aqui para ser lido aqui no RVI. No RSI, quando entrou na região de sobrecompra, o preço realmente teve dificuldade de avançar, não conseguiu mais manter nessa faixa de preço, porém no momento atual não está sobrevendido, o preço está praticamente neutro ali em 44 pontos. Isso aqui no semanal. No diário a mesma coisa, não tem leitura para ser vista aqui no diário em relação ao indicador RVI e nem o RSI. Passando para outra tela que eu acompanho, aqui é o que eu achei a informação mais importante para a Coty. Reparem no semanal que o preço está preso dentro esse triângulo descendente. Tivemos uma queda aqui bem interessante. Se vocês olharem para o topo, que formou em 69 centavos, até o preço de hoje, que está na faixa de 28 centavos, tivemos uma queda de 59%. Olhando novamente essa mesma queda no OBV, nos detentores, tivemos uma queda até agora de 19%. Ou seja, a queda nos detentores está muito pequena em relação à queda dos preços. Se vocês repararem que o movimento de alta que tivemos aqui rompeu o topo anterior, confirmando que há interesse, o movimento realmente foi forte. O preço não rompe, né? Ele rompeu aqui numa semana, na semana seguinte ele não confirmou o rompimento, inicia uma queda, mas não caiu os detentores. Quem tem a moeda acabou segurando, então, ou seja, o preço caiu, ou seja, por falta de comprador, mas os vendedores mesmos, os que realmente estão segurando a moeda, não teve interesse em vender a moeda. No semanal, o estocástico voltando a informar que ele está realmente na região de sobrevendido, pode ser que ele rompa. E no diário é o que tem uma informação mais importante para mim. Dentro do triângulo que a gente veio acompanhando durante esses dias, tivemos uma informação aqui bem interessante, que o OBV não acompanhou o preço. Repare que o OBV está com a base aqui do dia 21 de dezembro, essa faixa de preço aqui, que estava na faixa de 29 centavos, tivemos de 5,52 bilhões, que é a posição dos detentores. Já no momento atual, o preço está abaixo, está 1 centavo abaixo, e o OBV está crescendo. Isso aqui é uma divergência bem interessante,
indicando que o preço pode mudar de tendência a qualquer momento, ou seja, o preço que está em tendência de queda, está num triângulo descendente, que, ou seja, ameaça romper, perder fundo. Isso aqui para o OBV não está confirmando. Se isso não está confirmando, significa que esse movimento aqui de queda do triângulo não pode ser levado, vamos dizer assim, não podemos confiar nesse movimento. Ou seja, esse rompimento aqui, se vier a acontecer, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o OBV não está indicando que essa queda realmente é séria. Se fosse da seguinte maneira, se a gente tivesse essa indicação aqui, ou antecipando o movimento, aí sim a gente poderia levar com mais seriedade esse movimento de queda. Voltando a falar sobre o mastro bandeira, eu quero mostrar uma situação bem interessante para quem está segurando essa moeda e quer ficar com ela por um bom tempo. Se romper esse mastro bandeira, eu deixei até uma informação aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês aqui. Para quem não conhece o movimento mastro-bandeira, o mastro é essa região toda aqui que a gente está trabalhando, ou seja, todo esse movimento de alta. Esse movimento da base ao topo, quando a gente tem um rompimento do mastro-bandeira, da onde ele rompe, a gente tem um alvo. Partindo do momento que o mastro-bandeira seja rompido nessa mesma região, vamos fazer um teste aqui, qual seria a tendência de preço. Esse aqui seria todo o movimento de alta que a gente tem no preço devido ao mastro. Se por acaso o preço rompe nessa região que ele se encontra agora, a gente tem um alvo para o médio prazo de $2,50, $2,49. Então, ou seja, esse movimento de preço, se a gente colocar um pouquinho mais cravadinho aqui, para ficar mais certinho, se esse movimento de preço romper essa bandeira, a gente tem um movimento de alta bem interessante para curtir. Então é uma moeda interessante para segurar. Para quem está comprado, eu só lembro que o OBV está forte. Isso aqui significa que os detentores estão fortes na moeda ainda, apesar da queda que realmente deixa todo mundo preocupado. Perdeu o patrimônio, comprou a 50 centavos, está praticamente com 50% de queda. Vale lembrar que esse mercado é muito volátil, ele cai muito forte, ele cai em torno de 70%, 80% várias vezes depois desses movimentos de alta. Depois desses rallies de alta, as moedas ou essas tokens acabam caindo com muita força. Então, para quem quer manter a moeda, eu acho interessante. Não estou dizendo para comprar agora, não é movimento de compra. Movimento de compra sempre, para quem utiliza os price actions tradicionais, precisa romper essa bandeira. Rompendo essa bandeira, terá um outro desafio, que é romper o topo, que esse topo já foi difícil de ser rompido, ou seja, ele vai precisar de romper. Tentou uma vez, duas, formou um topo duplo aqui, caiu, perdemos boa parte dessa alta aqui, praticamente 50% da alta. Então, ou seja, se ele voltar a subir, temos, depois do rompimento da bandeira, um alvo que é os 69 centavos, rompendo 69 centavos, aí a gente ativa o movimento tradicional, que é repetir o movimento do mastro. Pega o mastro, para quem tem dúvida, repete depois de onde ele romper, para você esperar um alvo, ou seja, uma previsão de valor que você pode ter nessa moeda. Eu acho bem interessante a COTI para manter, por causa dessa moeda trabalhar junto com a ADA Cardano, e a Cardano, quando ela sobe, ela puxa a COTI, então fica atento também aos movimentos da ADA, e sempre lembrando, desde quando eu comecei a mexer com esse mercado de criptomoeda, lá para o início de 2021, o que eu percebi, não levar tão a sério somente o gráfico da moeda que você está operando. Procura trabalhar junto com o gráfico do Bitcoin, porque é o índice do setor. Se o Bitcoin cai, ele arrasta todo mundo para baixo. Se o Bitcoin sobe e começa a entrar na tendência de alta, ele puxa todo mundo para cima. Beleza? Obrigado, espero ter ajudado vocês aí. Se puderem dar uma ajuda pro canal, inscreva-se, curta os vídeos, que a gente consegue manter uma sequência maior de vídeo. Obrigado, um abraço.